A paz do Senhor! Eu sou a irmã Cristina. Eu sou a Jaciana. Eu sou a Renata. Eu sou a Elizabeth. Nós somos professoras da Escola Bíblica Dominical e nós estamos aqui entre amigas para apresentar e comentar a nossa lição de número 7, com o título A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esther. A revista desse trimestre, da CPAD, com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Então, nós somos aqui da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Nós estamos aqui em Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E antes de nós começarmos, nós já pedimos aí para você dar um like, comentar, compartilhar este vídeo, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com os amigos, com a família. E você que é nosso visitante, nosso aluno da EBD, é muito bem-vindo a esta aula. Você está participando conosco, é uma bênção ter vocês aqui conosco. E você que está aí, que não é da nossa cidade, escreve aí, comenta no chat, diz de qual cidade, qual estado e qual país que você está nos assistindo. É um prazer ter vocês aqui conosco. Nós vamos agora pedir a nossa pastora Jaciana para fazer a oração inicial da nossa aula. Amém. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um domingo na Tua presença, Senhor. Que o Senhor nos dê o espírito de sabedoria, meu Deus, e nos dê entendimento, Pai, para que tudo o que for dito aqui nessa aula possamos absorver e praticar para a glória do nome de Jesus. Que o Senhor tome conta de cada um que está aqui ao vivo, online, aqueles que ainda vão assistir a aula após concluída, Senhor, guarde cada um. Amém. Que essa lição possa frutificar no Teu reino. Amém. Guarda cada um de nós para a glória do nome de Jesus. Amém. 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 Paz do Senhor, irmãos. Eu sou o diácono Wesley Lima. E eu sou a Andréia. Neste momento, nós vamos fazer a leitura bíblica em classe. Texto áureo. Antes dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Verdade prática. Devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Agora nós vamos fazer nossa leitura bíblica, que se encontra em Esther, capítulo 1, de 10 a 12, 16, 17 e 19, e capítulo 2, de 12 a 17. Esther 1. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abacta, Zetar e Acarcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos e os seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte o edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, o reino dela a sua companheira, que seja melhor do que ela. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriu os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás.
eunuco do rei, guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei o desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que a todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Agora vamos voltar à nossa aula. Glória a Deus! Você já pegou a sua revista, já pegou a sua Bíblia. Vamos juntos agora entrar dentro dessa lição, porque vai ser forte, Jace, Renata. Vai ser forte. Vai ser forte. Olha os objetivos dessa lição. Meu Vamos Deus. lá, ó. Explicar o banquete de Assuero e a recusa da rainha Vasti. Pensa, vai aí, ó, e já pode começar a colocar aí nos comentários o que você está esperando dessa lição, porque se você já leu a revista, você já viu que vai ser forte essa aula. Ó, refletir a respeito da resistência e da deposição da rainha Vasti. O terceiro objetivo, mostrar a ascensão de Ester ao posto de rainha. Vai ser linda essa lição. Lindo. Meu Deus, hein? Irmãos, então, né, toda a história, né, tem um contexto. E não é diferente com a história de Ester. Né? Depois da queda da Babilônia, né, o Império Persa já estava no auge da sua expansão. Então, a sua grandeza ela é ressaltada logo no primeiro versículo de Ester. E aí nós vemos um macro cenário da extraordinária história, né, que a obra registra, como diz lá em Ester 1, capítulo 1 e versículo 1. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sendo 127 províncias, né? E o versículo seguinte, o versículo 2 diz que nos situa-nos, né, no micro cenário da narrativa, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, a fortaleza de Suzã, a capital do novo império. Então Deus ele estabeleceu princípios imutáveis pelos quais ele governa a todos os povos, independente da cultura, época ou lugar. E Deus sempre esteve no controle da história. E o livro de Ester, amados, apresenta o fato de que, a despeito de experimentarmos períodos de ameaças, de sofrimento, ele proveu livramento da história, por mais difícil de explicar que seja, não anulam a providência divina. Né? Então, nesta lição, nós vamos ver, né, através da palavra de Deus, a providência divina sobre toda a situação difícil passada ali. E nós vamos ver no decorrer dessa lição duas condutas, o contraste, né, de duas condutas de mulheres, né, a rainha Vasti e Ester. Coisa linda, né? E vendo dois contrastes de conduta com dois contrastes de consequências, né? Perfeito. Então você fica aí que até o final, né, pastor? Tem muita coisa ainda pra gente experimentar nessa aula. E eu já começo aqui falando, né? O livro de Ester, na verdade, ele já começa mostrando um pouco da suntuosidade, a grandiosidade do Império Persa. E Assuero era, no momento, quem representava era o rei do Império Persa, ele que via de uma dinastia que não era qualquer uma, descendia, né, de Ciro, seu avô, seu pai era o grande rei Dário, e ele é o terceiro dessa dinastia medo-persa, que agora vai assumir, então, um império em ascensão, um império imperialista, que conquistou praticamente, né, 127 províncias. Então, olha para você ver a dimensão da glória desse reino. Então, Assuero, né, que assumiu esse controle, não era uma pessoa comum. A história o descreve, né, como um homem totalmente que avocava para si a própria
a ideia de um Deus rei. Se você vê nas imagens, você vai ver que ele usava essas correntes. Eu sei que a imagem é forte, mas ele usava essas correntes, usava pícen, tinha esse corpo dourado, numa espécie de transformação, num ritual de se transformar mesmo na própria aparência intimidatória de um Deus rei. A gente não pode esquecer que a gente está tratando de um império pagão. E por ser um império pagão, tudo isso tem a ver com esses rituais pagãos. Então ele avocava para si esse título mesmo de rei, Deus rei mesmo. Então Assuero, nesse momento a Bíblia já mostra, a própria história, né, os historiadores, Heródoto diz que ele marchava com um exército de mais de 1 milhão de soldados. Meu Deus. Olha a dimensão. Uns mais pessimistas registram 300 mil. Mas há sim uma concordância que havia mais de 1 milhão de soldados nesse império. Um exército, uma frota de navio de mais de 1000 navios. Pensa isso para uma época que nós estamos tratando, século V a.C. Isso era de uma dimensão de colocar terror em toda a terra. Então agora nós estamos vendo o povo judeu vivendo um contexto que a história secular identifica Assuero com seu nome grego, que era Xerxes. Então veja, nós estamos falando de algo que, paralelo à história bíblica, nós temos a história secular que certifica que Assuero era esse grande homem, não era um homem de trato fácil, um homem truculento, mas que, ao mover de Deus, ele também vai ser usado para dar um grande livramento ao povo de Deus. E a gente percebe aí, né, com um homem tão poderoso desse, não ia fazer qualquer festinha, né? Olha o tempo que ele para fazer uma festa. Né? Ele fica ali, ele envolve todo o povo e nisso ele convida muita gente poderosa e para mostrar todo o seu poder, todo o seu glamour, toda a sua riqueza, e isso, aí a gente percebe nele a arrogância dele de se tornar um Deus, né? Já no seu próprio vestir. Então pensa uma festa de um Deus, não poderia ser uma festa qualquer. E muito verdade, pastora Cristina, como que a gente repara, né? A vaidade pessoal, o orgulho de Assuero era tão grande que ele levou 180 dias comemorando uma vitória que ele imaginava que ele teria sobre o exército grego. Ele tinha tanta certeza porque o seu pai Dário, né, perde a guerra de maratona, que por isso que a gente fala hoje, né, a batalha de maratona, porque corre-se uma maratona onde um corredor correu 42 quilômetros. Daí a importância, né, da Grécia nos Jogos Olímpicos. Então veja, quando o pai dele, Dário, perde para os gregos, vamos dizer assim, essa guerra de maratona, fica um orgulho ferido. Só que nesse tempo agora de ascensão do Império, Xerxes estava reunindo o maior exército da história. Ele dizia, eu vou marchar e eu vou conquistar a Grécia. Vamos, chama todos os parceiros, chama os príncipes, chama todos os aliados e vamos comemorar. Ele estava comemorando antecipadamente uma guerra que ele teria logo a seguida, porque essa guerra vai ser perdida. Então veja o nível da vaidade desse Deus rei. Perfeito. Abre aspas, fecha aspas, né? Deus está satirizando Assuero, mostrando o quanto ele é hipócrita, o quanto ele é tolo, porque ele vai perder a batalha. 7.000 gregos vão vencer 1 milhão de soldados. 30 navios vão vencer 1.200 navios. E como vai fazer? Os gregos? Não, os gregos não é a força dos gregos, não é a habilidade dos gregos, como alguns historiadores contam, como também não é o que os filmes mostram. O que não acontece nos filmes é que durante a batalha, Deus enviou uma tempestade, e a tempestade destruiu mais da metade dos navios. Segundo, Deus deu sabedoria aos gregos para que os navios fossem para um lugar aonde eles ficaram presos e não conseguiam, era muito grande, então não conseguiam manejar. Então ficaram alvo fácil dos soldados gregos com as suas flechas. E terceiro, os leões apareceram de não sei de onde e atacaram o exército que vinha por terra, comendo e alimentando-se dos camelos. Heródoto, quando conta isto, fala assim, eu não sei o que aconteceu. Isso é inexplicável. Ou se os deuses, ou não. Mas leões preferem carne humana, de cavalo e de cabrito. Mas os leões só comeram os camelos. Deus destruiu esse exército.
A história é contada para mostrar para a gente o quanto Deus controla todas as coisas. Perfeito. E era muita luxúria essa festa. Tinha muitas bebidas. Muitas. Então você vai vendo aonde está levando essas coisas. É um funil, né, pastora Jace? Vai colocando ali luxúria, bebida, ostentação. Mas uma hora aquilo ali não vai ficar bom no final, esse negócio. Caldo vai entornar, né? Com certeza. Pois é, agora no ponto 3 a gente vai falar sobre o convite à rainha. Então, essa parte assim, é uma parte, né, muito, muito triste, né? Porque no banquete que o rei deu, né, com todo esse glamour, com tudo isso acontecendo, o rei ordenou que a rainha Vasti se apresentasse perante ele. E daí ele enviou 7 eunucos para buscá-la, né? Com toda a pompa, aquela situação toda, né? E ela se recusou a estar na presença de todos os convidados perante o rei. Então, o que a gente vê aí é que o orgulho e a insubmissão dela, né, faz com que ela rejeitasse a ordem do rei. Isso é muito sério, né? Então, um ato de rebelião e insubmissão à ordem do rei. Parece que é só um não, né? Mas não isso é algo muito grave, né? Simplesmente ela ignorou o convite do rei, né? Tudo isso acontecendo, né? Toda essa situação de pompa, de vencer guerras, tal, e de repente uma mulher vem e recusa-se estar à presença do rei. Então, ela não mediu as consequências, né, da situação que estava sendo tomada ali naquele momento, né? Uma situação de rebeldia. Ela se rebelou perante o rei. Então, ela jamais poderia se recusar a estar na presença do rei. Ela como rainha, né? A sua atitude trouxe uma desonra ao rei, meu Deus, né? E como a mulher ela é a glória do marido, né? E quando ela se rebela, ela desonra o seu marido. Então isso é uma situação muito grave. Pastora Jace, eu vejo isso também, a questão da obediência, né? Como o livro de Esther, ele grita a palavra obediência. E agora eu penso, nós mulheres aqui, qual o nosso nível de obediência? E aí, pastora Elis, qual o nosso nível de obediência com os nossos maridos, com a nossa família, com o nosso Deus? Como isso gera consequências. Muito, né? E é sério isso. Assim como gerou lá, né, para Vasti, né, que Assuero, como a pastora Jace falou, Assuero tinha convidado muitos oficiais importantes ali comemorando, né? E toda aquela autoridade, aquela riqueza que ele tinha, que estava ali toda à mostra, né? Mostrando para todo mundo, aquilo ali vai ser derrubado por uma desobediência, por uma quebra, né? Quebra de aliança, né? Verdade. Foi uma quebra de aliança. Então, o mais coerente, né, que podemos também imaginar é que nas Escrituras apresenta esse ato, né, inusitado da rainha que expôs o rei a uma situação vexatória diante dos seus súditos e convidados, né? Então nós cremos, né, na providência divina, que isso não foi um acaso. Sim. Né? Apesar de toda a desobediência de uma rainha com o seu rei, para com o seu rei, mas a presciência de Deus, ela estava sobre todos os acontecimentos ali naquela época. Glória a Deus. Meu Deus, é forte. E, de fato, a história de Vasti, a história de Esther, que é o objetivo dessa lição de hoje, ela é muito enriquecedora. Se você for avaliar aqui, o ato e a rebeldia, o ato de se negar a comparecer de Vasti, embora muitos vão avaliar se era, né, prudente para o rei chamá-la ou não, isso fica para uma outra discussão. Que está aqui em xeque é que, sendo ele o rei, ela deveria comparecer. Agora, uma coisa que o Espírito Santo me incomodou nisso aqui é que nós corremos, Elizabeth, o risco de começarmos bem. É verdade que quando foi constituída a rainha, a Vasti preencheu todos os requisitos. Era bela, ela linda, ela entendia do lugar dela, mas olha o perigo de quando nós já conquistamos, quando nós já estamos debaixo de uma bênção, em lugares de honra, conquistando coroas, que às vezes você não tem uma coroa, mas Deus te prosperou, Deus abençoou, Deus prosperou seu ministério, sua vida, e aí você se esquece da lei, você se esquece de comportamentos que você deveria manter, mesmo ocupando
o lugar de honra que você tem. Vasti não foi de uma hora para outra, mas aqui, sendo a rainha que era, ela jogou um marido bêbado, nesse momento não vou comparecer. E colocou tudo a perder. E quantas vezes nós agimos assim? Então, ainda que o seu marido possa não ter razão naquele momento, você tem que entender que você, na sua posição, precisa de direção de Deus para agir. Você não pode agir precipitadamente conforme nem contrária à lei. Era estabelecido que ela deveria, nunca uma pessoa convocada pelo rei poderia não comparecer. Isso não era critério. Então veja o nível da desonra. E aqui é importante se dizer que quando acontece isso, o que é invocado? O conselho jurídico. Chama-se a lei, vamos ver aqui. Então, o conselho de sábios ali vão dizer: olha aqui, Vasti, quando você erra, você não erra apenas contra a casa do seu marido. Você, na posição de honra que você está, você não erra contra seus filhos, contra a sua descendência, nem contra nós do palácio que presenciamos. Você erra e transgride e agride todas as pessoas cujo império alcança o domínio de Assuero. Todas as províncias. Veja o nível. Nós que estamos em posições de liderança, nós que estamos em posições, né, no povo de Deus, de liderar, ou nas nossas casas mesmo, você, mãe que me ouve hoje, olha o perigo das nossas ações. Naquele momento, o risco ali não era apenas de uma mulher desonrando o marido, mas ali dizia, pela posição que você ocupa, se o rei no palácio não é respeitado, quiçá os maridos dentro de casa, ué. Então as pessoas diriam assim: essa irmã Renata lá, que tá lá pregando, ensinando, tá vivendo essa vida, eu que tô aqui, então, se ela é pastora, então, meu Deus do céu. É assim que o escândalo na nossa vida funciona. Sim. Se na casa da pastora o negócio tá desse jeito, então veja, nós temos que entender que a lei de Deus não muda. Você pode, às vezes, estar muito tempo desfrutando de algo de Deus, mas se tem uma coisa que você não pode esquecer, nem eu, é que a lei de Deus, ela é imutável. Meu Deus. A lei dos medo-persas era irrevogável. E mesmo ela achando, né, como diz alguns estudiosos, que ela tinha os motivos corretos, né? É isso aí. Os motivos possivelmente corretos. E mesmo assim não abre precedente. Não abre precedente. Por quê? Porque naquele caso faltou dela sabedoria. Isso. Com certeza. E muitas vezes nós fazemos isso, né? Nos tornamos ré em determinadas situações que Deus vai nos julgar, porque não ficará sem julgamento. E a lei que nós deveríamos respeitar, agora vai ser a mesma lei que vai nos julgar. E isso é muito sério. Isso deveria, na verdade, nos encher de temor. Por quê? Porque cada uma de nós que me ouve aqui, cada mulher, e homem também, no seu lugar de honra, nós temos responsabilidade com as nossas atitudes. O que você faz está influenciando alguém, para o bem ou para o mal. Então, que a nossa influência seja para o bem. E a gente Glória vê isso, a Deus. Glória a Deus, a gente vê isso claramente, né, pastora Renata? E a gente vê que é questão de honra. É honrar. Eu posso até estar certa ou achar que estou certa em meio ao meu esposo, mas é uma questão de honra. Eu preciso honrar o meu marido. E nesse momento, Vasti precisava honrar. E a gente vê ela em posição de rainha, de liderança, mas a gente percebe a dificuldade. Verdade. E quantas vezes nós, como rainha dos nossos lares, a dificuldade da gente honrar os nossos maridos, né? E quantas vezes, e mulher é uma coisa, né? A gente sempre acha que tem a razão, né? Nós sempre estamos com a razão, queremos a razão ao nosso favor. E é a destruição. Porque a gente vê o império ali de Vasti, a recusa dela por causa de obediência. Meu Deus. Esse contraste aí e a gente vê a sentença de Vasti ali, naquele momento, por um ato, igual a pastora Jace falou aqui, por um ato, ela poderia, como ela não, vamos pensar hoje aqui, como não obedecer um rei. E nós não estávamos falando de um rei qualquer, era um rei que se achava colocava medo nas pessoas, não era? Não era Que qualquer rei. comandava exércitos. Perfeito. De repente, uma mulher faz isso Olha com só, ele. aí pensa, naquele momento, todo mundo, opa, se ela que é a rainha fez isso, então eu posso fazer também com meu marido, e ia causar um problema ali, ele já perdeu a guerra ali. E ela não teve a sabedoria, né, pastora Cristina, que teve, por exemplo, Abigail, quando viu que Nabal estava embriagado, que estava numa situação, ela disse, eu não vou conversar com esse homem hoje, ué. É isso. Esse homem não está em condição. Questão de sabedoria, né? De sabedoria. Honrou o marido, mesmo ele estando errado, É isso, bêbado, errado. né? E a gente vê que Assuero, ele, quando vem aquilo ali pra ele, né, a resposta, vem eles, os eunucos, e fala, ó, não vai vir, ela não entra.
Ele estava embriagado? Estava. Mas na hora que ele tira ela do posto, ele estava são. Quando ele vai buscar a ajuda dos conselheiros, ele estava são. Então aí a gente vê que ele toma a decisão são. Ele já não estava mais embriagado, aquela alegria toda da festa. Ele estava são. E ela perde tudo por um posicionamento errado, por uma postura errada, por uma falta de obediência, por uma falta de postura como rainha, independente, se não era costume dela se apresentar ao meio aos homens, igual ele queria expor, talvez a beleza dela, mostrar tudo isso. Agora, independente se ele estava bêbado ou não, a insubmissão dela, se não fosse bêbado, seria em outra situação. Perfeito. Né? Então, é a questão do caráter dela, né? Perfeito. Que ela se rebelou perante o rei. Então, não é somente o fato dele estar bêbado ou não. É a questão da rebeldia dela, da insubmissão dela. Se não fosse isso, seria outra coisa. Com certeza. E imagina também, né? Ele estava prestes ali com toda a comitiva, com certeza já tratando dos assuntos pertinentes à guerra de Salamina, que seria travada logo em seguida. E, do nada, ele que precisava manter a pose, intimidar, para dizer que estava no controle, a própria mulher chega e fala, não vou. Você imagina a situação de desespero. Então, quantas vezes, às vezes você fala isso, eu não faço isso lá, mas a gente faz sem perceber, perto dos filhos. Um comando assim, a gente age com indiferença. Então, esse é um dia, né, de reflexão para todas nós, irmãs. Até passar por cima de um comando do nosso esposo. Às vezes o esposo já falou que o filho não vai fazer isso, não vai assistir isso, e a gente vai e coloca assim, não, pode ir. Pode ir sim, não tem problema, pode ir sim. O problema maior nós acabamos de fazer na frente dos nossos filhos é tirar a autoridade dos nossos maridos. Então nós mães, nós mulheres, precisamos tomar muito cuidado. A gente vai até o pastor, leva a situação para o pastor, aí daqui a pouco a gente desfaz tudinho aquilo que o pastor colocou pra gente. Exatamente. A gente tem uma facilidade, então irmãs, em nome de Jesus, vamos nos posicionar como Esther, como mulheres obedientes, prudentes, não como Vasti. Exatamente. Aqui ninguém quer ser rainha Vasti, não. Vamos se posicionar como Esther nessa vida. E é muito interessante o que você falou, porque você pensa, né? Nós estamos lidando aqui com uma lei que, ao tempo, era considerada a lei mais imutável. Temida era a lei medo-persa. Era irrevogável, era imutável e tinha um peso que, uma vez dada, não se voltava atrás. Agora eu digo para você, o Espírito Santo falava isso comigo. Renata, você está transgredindo uma lei que é eterna. Onde está o reino persa hoje? Meu Deus. Onde está o grande Xerxes que se avocava para si, o título de um Deus rei? Onde está? Mas a minha lei não passa. E o meu reino, Daniel disse, né, é um reino semiterno. É um reino que vai durar por toda a eternidade. Nós estamos transgredindo leis sem nenhum temor, que é a lei de Deus. Que diante desse juízo, desse julgamento, todos nós vamos passar. Então ninguém pode imaginar de forma tola, leviana, de que está transgredindo a lei de Deus e que isso, um deslize, não vai dar em nada. Por quê? Porque nós estamos com uma lei também, essa sim é imutável, porque esse é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o seu reino não passa, o seu trono é para toda a eternidade. Amém. Então olha o perigo, que às vezes as pessoas estão pensando, não é? Estamos falando lá de Esté, de Vasti, lá no Império Medo-Persa. Isso não tem a ver comigo. Somos nós, que somos, né, obstinados em quebrar a lei de Deus dia após dia e muitas vezes achar que isso não vai dar em nada. Meu Deus. Então, nesse momento, nós passamos a falar nesse personagem, né, que é a Esther, a judia que se torna rainha em terra estranha, né, que é o nosso tópico 3. E em tempos, né, inusitados, como foi esse tempo, porque nós estamos tratando, a gente viu na lição passada, que o tempo histórico que nós estamos vivendo aqui é descrito lá entre Esdras, o intervalo histórico que tem de mais ou menos 60 anos, entre Esdras 6 e 7. Nesse tempo, o que havia acontecido? Zorobabel e Esdras já havia saído de Babilônia com a primeira leva, né, que Ciro assinou, de judeus que voltaram do cativeiro. Só que, segundo registros, havia mais de 1 milhão de judeus espalhados ainda aqui em territórios babilônicos, que agora eram territórios persas. 50 mil judeus voltaram. Gente, não deu nem 10% dos judeus não quiseram voltar. Então nós estamos falando aqui de heróis caricatos, porque é verdade que não é à toa que
o nome de Deus não é invocado, não é citado, e você não vê referência a festas judaicas, a costumes judaicos. Você só vê, né, lá na frente a mãe dizendo que era um povo diferente, mas você não vê nada, nenhum ritual sagrado de obediência à lei de Deus, se referindo à lei de Deus nesse livro. Ou seja, o povo foi assimilado como de fato, né, grandes metrópoles, a gente tende a ser assimilado mesmo. A cultura do mundo, ela envolve, ela é brilhante, ela é envolvente. E hoje o pastor às vezes fala aqui na igreja, né? O lugar da gente morar, pelo que critério a gente escolhe? Quem queria voltar para Jerusalém com os muros tudo destruído, que ainda estava derribados, porque Neemias só é levantado 30 anos depois de Esther. Então você veja, Jerusalém não era um lugar que o povo queria ir. Eles não estavam preocupados em voltar e reconstruir Jerusalém, que era a terra da promessa. Né? Ter trabalho, aqui, né? O mundo business, fashion, era Suzã, era Pérsia, onde tudo acontecia, onde tudo, né, era o centro, a metrópole da época. E não é diferente conosco hoje. Muitas vezes as nossas escolhas também se dão pelos motivos errados. Esté está vivendo uma cultura de assimilação, por isso a religião é fraca, por isso a gente não tem fundamentos fortes, por isso Deus está longe, mas aqui a gente vê Deus, né, numa aparente invisibilidade, mas nos bastidores. É a sátira de Deus. É a ironia divina em ação. É Deus comandando o roteiro nos bastidores e vendo, né, o caminhar de cada personagem dessa história de maneira inusitada. Porque você fica vendo assim, você não vê um milagre explícito no livro de Esther. Você não tem a abertura do Mar Vermelho, você não tem mostrando mão igual teve lá em Babilônia, que viu a mão invisível. Você não tem nada de extraordinário. Mas você vê em todo o capítulo o respirar de uma ação poderosa de Deus. A grande estrela desse livro é a soberania de Deus. Porque Deus precisava cumprir uma promessa. Por causa de Jesus, Deus suportou um tempo como esse. Por causa da promessa de que Jesus descenderia dos judeus, Deus poupou, a gente vai ver isso. Porque Esther está vivendo num contexto de assimilação. E hoje nós também estamos vivendo. Então que Deus nos desperte, porque não é fácil viver. Ah, não vivo na Pérsia, pastora Renata. Não vive na Pérsia, mas o mundo que você vive, o mundo das redes, o mundo da net, o mundo do metaverso, esse mundo que nós estamos vivendo, ele representa uma cultura da assimilação, que quer que você seja mais do mesmo. E aqui Esther está vivendo, né, exatamente 4 anos depois que Vasti foi constituída. O Assuero vai para a Guerra de Salamina. Lá na Guerra de Salamina, quando ele chega com um exército poderoso, os gregos sabiam que não seriam páreos para os persas em terra. Então eles têm a grande sacada de atrair os persas para o mar. E ali em Salamina vai ser uma armadilha, porque a maioria dos navios, a frota de Xerxes vai ficar comprometida. Ele volta para Suzã, triste, humilhado, e aí, gente, queria um colo, queria uma esposa. Ele se lembra que Vasti não existe mais. E aí, pastor, agora ele tem a decisão de fazer a escolha da nova rainha, pastora Jassi. Exatamente. Aqui no ponto 2, né, a gente vai falar sobre esse universo, que é o universo da escolha. E aqui, né, o rei Assuero, né, o Xerxes lá, que aparece no filme 300, todo aquele poder, né, filho de Dário, né, algo assim, um rei que pensa, assim, várias mulheres, né, gostariam de estar no lugar de Vasti, né? E aí aqui, então o rei pede, né, para escolher uma moça entre a mais bela de todas as províncias da Pérsia. Pensa. E aí a Esther foi uma das escolhidas para participar desse concurso. É o concurso da moça mais bela da Pérsia, né? A gente fala, né, igual a pastora Renata falou aqui, o nome Deus, né, em si próprio não fala, mas a gente vê Deus em muitos detalhes. Verdade. Igual aqui nessa questão aqui, então, é algo tremendo, porque quando Esther chega no palácio, Deus faz com que o chefe dos eunucos, né, achasse graça nos olhos de Esther. Porque ele vê em Esther a mais bela de todas. E ela vê, além dela ser a mais bela, ela é muito simpática, né? Ela agradava todo mundo, as pessoas gostavam de estar próximo a ela. Porque em Esther havia um espírito excelente. Verdade, pastor. Né? Havia um espírito excelente que a gente entende, né? Uma graça especial, Uma né? graça especial. O Espírito Santo ali de Deus já agindo
né, naquele contexto ali. E aí, algo que a gente pode retratar para nós aqui, porque eu acho que esse mesmo espírito excelente deveria estar em todas as mulheres cristãs. Meu Deus, O glória a Deus. mesmo espírito excelente que havia, que estava lá em Esther, neste tempo, todas as mulheres cristãs deveriam, né? Eu ter recebo. E o chefe, e o chefe do eunuco tratou Esther já como uma rainha. Antes Lindo. dela ser Coisa linda, concebida né? rainha, antes dela ser escolhida como rainha, ela foi tratada como rainha. Deu a ela 7 servas para cuidar dela e para servi-la. Né? Então ali Deus já estava preparando todo um contexto, né? Deu a ela os melhores aposentos. Além disso, deu a ela muitas joias e perfumes. Então, Que coisa linda. Esther, a gente vê, né, sobre essa questão do espírito de excelência, dela ter sido escolhida, foi algo assim, realmente de Deus ali, né? A gente vê Aquela- o mesmo espírito, né, em Daniel, em José. Olha que coisa Exatamente, linda. o mesmo Neemias. espírito Olha, agindo, né? E mostra, né, que quem não é na conquista, é no processo. Exatamente. Esther se mostrou agradável porque para um homem, um rei, talvez a beleza pudesse impressionar. Mas numa casa de cuidados, com eunuco e tantas outras mulheres, que qualidades ela precisava ter? Exatamente. Que um homem diretamente não era o caso. Então mostra que de fato Esther não era só uma mulher bonita, mas realmente, pastora, reunia muitas qualidades que autorizaram, né? Deus permitiu usar isso para ela chegar lá. E Deus aqui, a gente consegue ver o cuidado de Deus com aqueles que obedecem a Ele, né? Glória a Deus. Então, Deus sempre promove seus servos diante de todos, Glória. né? Esther é um exemplo de uma moça fiel. E poderia ser uma vitimista, não? Eu ia falar sobre isso. Poderia ser Fala, rebelde. pastora. não, Era órfã, né? órfã. Poderia ser uma rebelde, não poderia? Pois é. Ela tinha tudo para poder fazer o livrinho dela ali. Não, eu. O tempo todo. E como nós fazemos isso? Nos E ela vitimizamos. escolheu, né, Ela se obedecer o preparou. seu tio, né? Exatamente. Mardoqueu, né? Obedeceu em tudo. Obedeceu em todas as fases. Quantas de nós, né, por muito pouco, já não somos mais direcionáveis, já não aceitamos Exatamente. mais direção, não aceitamos mais conselho. Esther tá aí, né, pastora, para provar Exatamente. que nós precisamos ficar crentes, irmãs. E a pastora Jace disse sobre a simpatia dela, né? simpatia. Porque quantas mulheres rabugentas, Meu Deus. mal-humoradas dentro de casa, entra na igreja, sai da igreja, entra dentro de casa e tá lá de cara fechada, amarrado, o Melhor marido. morar debaixo da pingueira de misericórdia. Até no Deus. deserto, no telhado. Misericórdia. E a simpatia dela, A né? simpatia Teve que dela encontrar- contagiava. Olha que lindo. Para ela poder ter ganhado a confiança, né, do chefe dos eunucos. Olha que Perfeito. coisa linda. Glória a Deus. Olá, irmãos. Pai do Senhor. Nós estamos estudando esse trimestre a história de mulheres fantásticas, Noemi e Ruth. E agora nós estamos analisando Esther, uma pessoa que foi um instrumento gracioso na mão de Deus. Mas vamos pensar um pouco do porquê seu tio Mardoqueu disse a Esther para que ela não falasse da sua parentela, de que povo ela era. Primeiro, a gente precisa entender que tanto Mardoqueu como Esther estão ainda na Pérsia, embora já deveriam estar em Jerusalém, porque Deus já havia retornado o seu povo, então ela deveria estar atendendo esse chamado de retornar para Israel e reconstruir Jerusalém do zero, já que estava destruída e completamente abandonada. Então, eles preferem, como milhões de outros judeus, ficarem na Pérsia, porque já estavam muito bem financeiramente, bem alocados, haviam prosperado e não quiseram voltar, então se sentiram confortáveis em continuar servindo a Deus na Pérsia. Deus inicialmente não levou em conta isto, mas isso trouxe problemas para Esther. Embora não esteja claro no livro de Esther de que a razão pela qual Mardoqueu proibiu ela de falar da sua nacionalidade, Esther era uma mulher muito obediente a Deus quanto a seu tio, né? Como é comum a toda e qualquer mulher cristã piedosa. A obediência faz parte dos filhos de Deus, então Esther é uma filha de Deus e é nesse ponto ela agiu coerentemente. Talvez porque Mardoqueu soubesse que sempre o diabo se levanta contra o povo de Deus e sempre persegue seu povo de Deus, e talvez Mardoqueu tivesse protegê-la de sofrer essa discriminação e ser cancelada pelaquela cultura. O que ele quis proteger acabou acontecendo.
Segundo, porque Mardoqueu estava trabalhando no palácio e sabia que Amã era um dos descendentes dos filhos de Agag, que Saul deixou morrer quando Deus pediu que destruísse os amalequitas. Então, havia no coração de Amã um ódio muito profundo contra os judeus. Talvez essa decisão de Mordecai de pedir a Esther para não identificar seu povo não fosse uma posição inteligente. Embora Esther atendeu, mas ela trouxe muito problema. O rei Assuero já deveria saber que Esther era judia. Isso não traria nenhum problema para ela, já que Deus estava no controle. E talvez aquilo que ele quis proteger, ele acabou promovendo, que foi a perseguição e quase a destruição total do povo de Deus. Não foi prudente, não foi sábio. Por quê? Porque ela deveria se identificar, deveria dizer que era judia. Não havia nenhum problema em ser judeu naquela circunstância, né? Já que vários judeus já haviam passado pelo palácio. Então isso não era um problema para ela. Então não foi prudente a decisão dele de fazer isso. Não é uma decisão que nenhum crente deve fazer, a não ser que viva sobre perseguição extrema, como algumas pessoas em países onde a religião cristã é terminantemente proibida. Ele deveria ter sim aconselhado ela a divulgar a sua fé e a testemunhar do seu Deus. Ela é um exemplo para nós de não fazermos isso. Ela deveria ter obedecido a Deus, embora ela atenda seu tio, e ela foi fiel nessa questão, mas os dois erraram quando não divulgaram a sua nacionalidade. Os cristãos nunca devem fazer isso, eles devem sempre testemunhar do seu amor cristão, da sua verdade do evangelho, eles devem sempre mostrar para o mundo que eles têm uma mensagem de esperança e de graça para ganhar seus amigos, seus parentes, seus vizinhos. Então, essa não foi uma boa decisão e ela também está claro no livro que ela trouxe problemas, porque o que ele quis proteger acabou promovendo. Que Deus possa abençoar, que nós sejamos testemunhas fiéis e públicas. Jesus disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte e não pode esconder uma luz debaixo da cama. Quem acende uma luz, coloca no alto para iluminar toda a casa. Quem constrói uma cidade no monte não quer escondê-la. Então, nós somos o sal da terra e luz do mundo. Então, nós estamos aqui para salgar, para fazer a diferença e para serem instrumentos públicos da glória de Deus. Deus possa abençoar cada um de vocês em seu testemunho pessoal. Amém. Nós estamos chegando ao fim da nossa lição de número 7. Puxa. E nós vamos agora finalizando, né, com a conclusão. Nós vamos ouvir as nossas queridas amigas, pastoras, cada uma falando, né, aquilo que entendeu, né, de comentar sobre a conclusão da nossa lição. Eu quero deixar aqui uma observação, né, uma reflexão, que a obediência é um atributo muito importante para desenvolver a humildade cristã. E o contrário da obediência é a desobediência, que pode levar ao orgulho, né, o que foi muito bem comentado aqui hoje. O orgulho e a arrogância. Então, estas trazem consequências inevitáveis. E a palavra de Deus nos mostra que obedecer é melhor do que sacrificar, né, como está em 1 Samuel 15, 22. Então, nessa lição, nós vimos a presciência de Deus. Ele conhece de antemão todas as ações humanas. Meu Deus, é forte. Mas eu gostaria de deixar aqui, né, como advertência para todos nós nesse dia. O mesmo Deus que constitui é o mesmo Deus que destitui. Não fique confortável em nenhuma zona segura, a não ser na obediência. Como a pastora Cristina disse aqui. A única proteção e garantia que você tem, que vai ficar firme, é se você obedecer. A hora que nós desobedecermos, Deus vai dizer o que disse a respeito de Vasti. Eu não só tenho outra, eu tenho outra melhor do que você. O reino não vai ficar prejudicado se eu cair, que eu nunca caia. Porque Deus terá uma melhor do que eu. Terá um melhor do que você. Então, que nós possamos assumir lugares de honra com temor e tremor, sabendo que o Deus que constitui é o mesmo que, se necessário for, destitui. E não tem problema nenhum em fazê-lo e erguer alguém com honra melhor do que nós. E que a minha oração, pastora,
pastoras, né? Que esse espírito de excelência esteja em todas nós. Assim, Amém. foi algo que nessa lição é algo muito forte, porque você tendo esse espírito de sabedoria, né? Essa submissão à obediência, né? Que Deus possa visitar o nosso coração, a nossa mente, tudo que a gente for fazer, que o Senhor venha agir por meio do espírito de sabedoria dele, dando a gente prudência, dando a nós mulheres principalmente prudência, que ele venha, sabe, sondar nosso coração e a nossa mente, que a gente consiga parar, pensar antes de agir, antes de falar, que possamos ser mulheres sábias e inteligentes, né? E não agir na insubmissão, nem se rebelar, nem contra os nossos maridos, nem com nossos filhos, né? Que a história de Vasti seja uma lição e a de Esther também seja uma lição, né? Que a gente possa aprender a ser como Esther. Amém. Amém. Também queria deixar para os irmãos que nos ouvem que realmente nós não sejamos como Vasti, como Esther, e que nós verdadeiramente possamos confiar inteiramente a nossa vida toda aos pés do Senhor Jesus. Amém. Que Ele seja o nosso centro e que a gente confie, mas com toda a nossa alma, com todo o nosso fervor. Tudo, toda a direção da nossa vida nas mãos dele. Amém. E nós agora, né, estamos chegando ao final da nossa lição, da nossa aula, que foi poderosa. Meu Deus. Aleluia. Estamos esmagadas E aqui, já né? recebemos aqui da porção que o Senhor dispensou para nós, e creio que você aí recebeu também. E agora nós vamos para um momento muito importante também, que é um momento de adorar ao Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. É importante nós contribuirmos com esta obra, porque o Senhor se agrada, né? A palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria. E aqui no vídeo vai aparecer as formas que você pode ofertar. Nós também estamos com o projeto dos 1000 valentes, que é para conquistarmos, né, esse espaço que nós já estamos louvando ao Senhor, que já é nosso. Aleluia. E você pode também ser um dos 1000 valentes, contribuindo para esta obra, porque assim você estará também adorando o nome do Senhor. Amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu
A paz do Senhor, amados irmãos. Vamos agora para o momento do quiz. A questão número 1. Por que o rei Assuero convocou um banquete para todos os seus servos e príncipes? Letra A. Para decidir quem seria o seu sucessor. Letra B, para celebrar a vitória em uma guerra. Letra C, para mostrar a grandeza do seu reino e a riqueza de sua glória. Letra D, para anunciar uma nova política fiscal. Tempo na tela. Então, a resposta certa é a letra C, para mostrar a grandeza de seu reino e a riqueza de sua glória. Vamos para a pergunta de número 2. Sobre a rainha Vasti, é correto afirmar: letra A, ela recusou-se a aparecer diante do rei quando foi convocada. Letra B, ela foi deposta de seu trono. Letra C, sua recusa em comparecer ao banquete foi interpretada como um sinal de desobediência. E letra D, todas as respostas estão corretas. Tempo na tela. A resposta correta é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Pergunta de número 3. Quais os critérios para a escolha da nova rainha? Letra A, moças virgens e formosas, né? Beleza física. Moças, letra B, moças com talento musical e elegância. Letra C, moças de origem nobre da Casa Real da Pérsia. Letra D, moças com que tivessem simpatia, carisma e espiritualidade. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra A. Moças virgens, formosas, né? De uma beleza física. E vamos então para a pergunta de número 4, né? E última pergunta do nosso quiz, da nossa lição 7. Qual foi o resultado da preparação de Esther e sua apresentação diante do rei Assuero? Letra A. Esther foi enviada para Jerusalém com os judeus que retornaram do exílio. Letra B. Esther foi escolhida para liderar as mulheres no palácio. Letra C. Esther alcançou a graça e benevolência do rei, tornando-se rainha. Letra D. Esther foi exilada por desobediência ao rei. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra C. Esther alcançou a graça e benevolência do rei, tornando-se rainha. A paz do Senhor para todos. Tenham um bom dia. E depois de uma aula, né, maravilhosa como essa, meu Deus, como Deus falou conosco, não é? Glória a Meu Deus. Deus, aqui nós fomos profundamente exortados, irmão. Não é só vocês que estão em casa, não. Verdade. Mas que, como diz a Bíblia, né, a mulher sábia edifica, mas a Aleluia. tola destrói com suas mãos. E diz que o orgulho precede a queda. Então, vamos ficar humildes no Senhor e guardar essas preciosas lições no nosso coração. Vamos orar para encerrar essa lição. Senhor, como te somos gratos, Pai, por mais uma oportunidade de, mediante a aplicação da
tua palavra, Pai, sondarmos os nossos corações. Senhor, como somos falhos, devedores diante do Senhor. Pai, que nessa manhã o Senhor investigue, Pai, e possa nos ajudar, através da obra do teu Espírito Santo, a aplicar essa palavra nas áreas da nossa vida, que precisam de ajuste, precisam de conserto, Senhor. Pai, mova nossos corações em direção ao arrependimento. Quantas de nós, Pai, temos quebrado a tua lei, Senhor, dia após dia, mulheres e homens, idosos e novos. Quantas vezes, Senhor, Pai, que nós possamos hoje nos arrepender e voltarmos para o lugar de obediência, de dependência do Senhor. Que como Esté, aceitemos, Pai, a direção do teu Espírito em tudo, Senhor. Conduza-nos por caminho de excelência, como a pastora Jace falou aqui. Nós precisamos desse Espírito em nós, e esse Espírito não é outro senão o teu Espírito Santo. Então nos encha, Pai, neste dia. Te agradeço por cada visitante, cada irmão que esteve conosco, que o Senhor abençoe poderosamente. Assim nós te agradecemos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Tchau.